Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Amém? Obrigada. Vamos ler do 25 ao 34. Amém. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Eu convido você só mais um momento a inclinar a sua face, fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Deus está neste lugar, que nós não estejamos despercebidos do que Deus tem a fazer nessa noite, na minha e na sua vida. Amém? Pai, nós te agradecemos, nós lemos a tua palavra e nós convidamos, Espírito Santo de Deus, reina sobre nós, reina neste lugar, fala conosco, Senhor. Não segundo talvez aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que tu queres falar conosco, Senhor. Aquilo que muitas das vezes é a nossa necessidade em ouvir. Que o Senhor venha, Pai querido, nos encontrar nessa noite. Que nessa noite vidas sejam transformadas, esse altar seja um altar de cura, de bênção, de restauração, de libertação. Pai querido, que o teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. Faça aquilo que tu quiseres fazer, Senhor. Tira todo eu, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai querido. Que a glória seja totalmente tua e que todos saibam que há Deus em Israel. Amém. Queridos, eu meditando sobre essa palavra, né? Uma palavra que eu já tive a oportunidade de pregar aqui nesse altar. E esse texto ele também se encontra lá em Mateus 9, a partir do 20, e em Lucas 8, a partir do 43. Né? Aqui em Marcos a gente tem muita informação, mas apesar da riqueza do texto, nós não temos tanta informação sobre quem é esta mulher. Né? Algo que nos chama a atenção, né? Eu dei um título a essa mensagem, né? A mulher do fluxo de sangue, e eu dei um título a essa mensagem chamada Um Toque de Fé. Um toque de fé. Você crê que apenas um toque em Jesus e você será curado? Você crê que apenas um toque em Jesus e você será curado desse seu mal? Você será livre dessa sua aflição? Então vamos meditar a respeito disso nessa noite, porque essa mulher, ela creu. Essa mulher, ela teve essa confiança e essa esperança, ela teve essa convicção. Nós não sabemos muito a respeito dessa mulher. Quando a Bíblia fala sobre ela fala apenas assim: uma mulher, certa mulher, ou a mulher do fluxo de sangue. Nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos nada da sua vida pessoal, a não ser da sua condição de doença. E do tempo em que ela sofria deste mal, essa mulher estava há 12 anos enferma. E o que a Bíblia vai dizer para nós é que ela buscava de várias formas, dentro das suas condições, a cura, porque ela ia a muitos médicos. A palavra de Deus vai chegar a dizer que ela gasta tudo o que tinha,
Só que olha que interessante, ela procurava os meios corretos, ela procurava os médicos, ela gastava, ela investia tudo o que ela tinha para a cura chegar, para que ela pudesse sentir no seu corpo livre daquele mal. Mas ainda assim, a palavra também vai dizer que, pelo contrário, no lugar dela ficar curada, pelo contrário, ela ia a pior. Então, nessa noite eu convido você a analisar a sua vida. Eu convido você a refletir sobre por que Deus te trouxe aqui neste lugar, nessa noite. Por que Deus te separou, te escolheu para trazer essa mensagem hoje a nós. O que nós temos buscado, o que nós temos feito o nosso melhor, com os nossos recursos, com toda a nossa força. E ainda assim, querido, você sabe e você entende que não está melhorando, que não está dando certo. Quem ela era? Uma mulher, certa mulher, a mulher do fluxo de sangue. O que o texto nos conta é que em Marcos, no capítulo 5, vai começar ali falando sobre Jesus libertando aquele jovem gadareno. Jesus estava expulsando demônios daquele jovem, é um milagre que repercutiu, porque aqueles habitantes daquela região, eles chegam a pedir a Jesus que saísse das suas terras, porque eles ficaram assustados, porque quando Jesus liberta uma legião de demônios daquele rapaz, aqueles demônios fazem um pedido ao Senhor e nós não sabemos o porquê, e Jesus permite que aqueles demônios vão para uma manada de porcos. E aqueles porcos, eles se precipitam, né, ali no abismo, eles se lançam no abismo. E aquilo assustou muito aquelas pessoas. Vindo desse ambiente, desse local, desse milagre, Jesus ele vai para Decápolis, depois ele novamente entra no barco, ele retorna a Galileia, e ele quando chega, Jairo o encontra. E quem era Jairo? Jairo era o príncipe da sinagoga, era o principal da sinagoga, e provavelmente Jesus, que já havia evangelizado em várias sinagogas da Galileia, já conhecia Jairo, e também provavelmente Jairo já conhecia Jesus. Então quando Jairo o encontra, Jairo está indo buscar um milagre, e ao chegar diante de Jesus, Jairo já se prostra, Jairo se lança, e Jairo pede ao Senhor que vá com ele. Jairo pede ao Senhor Jesus que o acompanhe até a sua casa, onde ele precisava de um milagre, onde ele precisava que a sua filha, que havia morrido, voltasse a viver. Em alguns textos pode até parecer que deixa duvidoso se Jairo sabia ou não sabia que a menina havia morrido, mas muitos estudiosos, e até também pelo texto de Marcos, a conotação principal é que muito provavelmente Jairo já tinha conhecimento de que a sua filha estava morta. E chegando ali perante o Senhor, ele expõe a situação da menina e Jesus vai com ele. E é durante esse caminho, é durante a ida para a casa de Jairo, é durante atender o milagre de Jairo, de uma menina de 12 anos que estava morta, é durante esse trajeto que uma certa mulher tem a oportunidade de mudar a sua vida. Essa mulher, ela era excluída do convívio social. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha que seguir a lei que está lá em Levítico, no capítulo 15. Convido você que trouxe a sua Bíblia, puder abrir junto comigo. Levítico, no capítulo 15. E essa lei determinava como ela deveria andar. A partir do versículo 19. Vamos ler o 19 e 20, depois eu te convido a ler do 25 ao 27. Diz assim, mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. O 25 vai dizer assim, também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação,
todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo, portanto lavará os seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. Então essa era a condição dessa mulher. Você está entendendo? Ela padecia de um mal há 12 anos. O seu fluxo não cessava, né? Ela tinha aquilo crônico. E ela buscava tratamento, ela fazia a sua parte, mas ela não conseguia cura. Pelo contrário, ela estava piorando. E essa mulher, há 12 anos, ela era excluída do convívio. Por quê? Se ela fosse casada, né, talvez o marido a repudiasse, talvez o marido a abandonasse. Por quê? Porque ela estava na condição de imunda. Ninguém poderia tocar nela ou em nada que ela usasse, tocasse, nem mesmo onde ela se assentasse, alguém não poderia assentar. Por quê? Porque ela era considerada imunda. E aquele que tinha contato com ela seria imundo também. Então você vê quão grave, 12 anos que provavelmente essa mulher não sabia o que era um abraço. 12 anos que ninguém provavelmente olhava nos olhos dessa mulher de perto, né? E a dava uma palavra de apoio, de amparo. 12 anos que o contato dessa mulher está restrito aos médicos, que ela gastou todo o seu dinheiro. E vendo isso, com perdas financeiras, né? Lucas 8,43 e Marcos 5,26, ela gastou tudo o que tinha e ficou pior. Só que essa mulher teve uma oportunidade para mudar a sua vida. Essa mulher ouvindo falar de Jesus. Olha que coisa linda, ouvindo falar, né? E isso me chamou tanta atenção, porque o que nós temos ouvido falar, né? No nosso momento de crise, no nosso momento de necessidade, naquilo que nós precisamos, quando necessitamos de algo, quando estamos buscando um milagre, o que é que nós estamos buscando ouvir? Porque é isso que vai ser o gatilho para nos impulsionar a encontrar, né, um toque que vai gerar ali o nosso milagre. Essa mulher, ouvindo falar de Jesus, ela toma uma atitude de fé. Ouvindo falar de Jesus, dentro dela nasce a esperança de que o milagre dela era possível. Então eu pergunto a você, o que você tem ouvido falar? Talvez você tenha ouvido falar do que o jornal está dizendo. São tantas informações que nós não conseguimos nem reter. Há um mar de informações, você dá um Google hoje, está tudo ali. Mas será que é isso tudo que você está buscando, essas informações, essas notícias, o que você tem ouvido falar, está te levantando, está te levando ao encontro de Jesus ou está te afastando dele? Então nós precisamos ouvir falar daquele que faz o milagre. Nós precisamos ouvir falar que lá em Gadara teve um cheio de demônios, um endemoniado com uma legião que foi liberto. Nós precisamos ouvir falar daquele que curou os cegos, que o coxo foi curado, que o paralítico andou. Nós precisamos ouvir falar do Deus que opera o milagre. Nós precisamos ouvir falar em Hebreus 13:8, que Jesus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Nós precisamos ouvir falar que sobre o Senhor não há sombra de variação. Nós precisamos ouvir falar como Deus disse a Sara e a
a Abraão: acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Nós precisamos ouvir falar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós precisamos ouvir falar que tudo passa, mas a sua palavra permanece para sempre. Nós precisamos ouvir falar que Ele não nos deixa só, mas enviou o seu Espírito que está em nós, intercede por nós e clama: Abba, Pai. Nós precisamos ouvir falar que Jesus fez uma promessa de que Ele voltará, e certamente Ele voltará. Nós precisamos ouvir falar que o nosso Deus não tarda, não falha, a sua palavra é perfeita, ela se cumprirá. E totalmente se cumprirá. Nós precisamos ouvir falar de Jesus, porque onde estão os nossos ouvidos? A palavra de Deus, ela vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que você tem colocado aos seus ouvidos? O que você tem despendido o seu tempo? O que você tem ouvido? Você tem ouvido falar da tempestade solar? Quem já ouviu falar da tempestade solar que vai chegar, que vai arrasar com a internet? Eu quero dizer a você, Jesus não depende da internet. Amém? Jesus não está nem aí para a internet. Mas o banco vai quebrar, a internet vai parar, as empresas vão parar. Jesus não depende de nada disso. Jesus tem o controle do mundo inteiro na palma da sua mão. Jesus continua operando hoje. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ouvir falar de Jesus. O que você tem ouvido falar? A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. A fé que vem pelo ouvir, a palavra de Deus diz que ela é um firme fundamento. Hebreus 11, 1. Coloca aí, por gentileza, vamos ler juntos. Hebreus 11, 1. Eu quero ler junto com você. Por quê? Eu quero avivar a sua fé naquilo que realmente pode trazer a esperança para a tua vida. Diz assim: ora, vamos ler juntos? Ora, vamos de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. O que você ainda não viu? Né? O que você ainda não viu? Quantos aqui já viram Jesus? Eu já vi Jesus pessoalmente. Pode dizer isso? Pode já dizer. Eu já vi Jesus pessoalmente. Né? Querido, você não precisa ver. O que você precisa é crer. Amém? Você não precisa ver. O que você precisa é crer. Crer vai trazer a vista e não o contrário. Crer vai gerar o milagre. Amém? Você precisa ter a sua fé avivada. Eu creio que Deus quer operar. E Deus está operando. E não há impossíveis, não há cadeias, não há nada que impeça o agir de Deus. Porém, a nossa incredulidade impede-nos de viver o milagre. Amém? A nossa incredulidade nos impede de ver manifesta na nossa vida a graça e o poder de Deus. Deus quer tirar de nós toda a raiz da incredulidade e Ele irá operar em nosso meio. Para nós vivermos a cura, o extraordinário de Deus, além de ouvir falar, nós precisamos avivar a nossa fé. Nós precisamos crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que disse que vai fazer em nós e através de nós. Nós precisamos crer, nós precisamos avivar a nossa fé que Jesus Cristo não mente. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem
para se arrepender. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tudo que ele prometeu a eles, ele fez. Por acaso ele parou por aí? Por acaso ele não pode fazer hoje, aqui, agora, na tua vida, na minha vida? Nós precisamos crer que esse Deus que fez no passado não parou no tempo. O tempo se curva a ele. Ele está além do tempo, ele existe independente do tempo. Ele cria o tempo. Esse Deus, ele pode tudo. Acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Deus quer operar, tem poder para operar. O que te impede de viver o milagre? O que te impede de ver-se livre desse mal? O que te impede hoje de sair daqui curado? O Deus que cura o caroço não cura o câncer? O Deus que faz o milagre A não faz o B? O que impede Deus de ser Deus na tua vida totalmente? O Deus que abre a fala do mudo não pode fazer você ser restaurado completamente? O que te impede de viver completamente aquilo que Deus disse a teu respeito? Acaso a palavra de Deus é mentira? Seja, pois, todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ele não mente. Se ele disse que os sinais seguirão os que creem, os sinais seguirão os que creem, e não os que não creem. Pois então que se manifestem os que creem, para que os sinais comecem a aparecer no meio da igreja. Que se manifestem os que creem, que se manifestem aqueles que glorificam ao Senhor por quem Ele é, para que vivam então o que Ele pode fazer. Aleluia. Essa mulher, ela é extraordinária. E de alguma forma, a Bíblia não revela o seu nome. Queridos, firme fundamento. A base é sólida. Ela não treme. Ela não titubeia. Sabe, ela não vacila. Não balança. Ela é firme fundamento. É sobre rocha sólida, firme. Que não cai, não quebra, que nada penetra. Essa é a fé, firme fundamento. Precisamos estar de pé, alicerçados numa fé sólida, numa fé firme, numa fé que pode o vento estar contrário. Pode o vento estar batendo no seu rosto nessa noite, dizendo: eu estou contra isso, eu estou contra o seu milagre. Mas você firmou na sua fé e você fala: eu vou viver o meu milagre. Eu quero a minha vitória, a minha bênção. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo ou pensando. O meu Deus é poderoso. Firme fundamento. O componente sobrenatural do fruto do Espírito. Gálatas 5:22, bota aí, nós vamos ler. Gálatas 5:22 é o fruto do Espírito. São nove itens que o Espírito Santo, quando Ele nos sela, Ele vem a nós, a nossa vida é mudada, transformada. Quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, não é barulho e confusão que vem sobre nós, não. O que vem sobre nós é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É isso que vem sobre a nossa vida. E qual é o componente do sobrenatural dentro do fruto do Espírito? Olha lá, fé. A fé é o componente do sobrenatural no fruto do Espírito. Você vai receber a paz, você vai receber o amor, você vai ter alegria, você vai ter bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, mas você vai ter fé. Porque sem fé, meu querido, é impossível agradar a Deus.
Porque aquele que quer se aproximar de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E se Ele é galardoador daqueles que o buscam, o que você está fazendo se não buscando ao Senhor? Em que você tem investido o seu tempo, se não em buscar aquele que tem um galardão preparado para aqueles que o buscam? A fé é o componente sobrenatural do fruto do Espírito. Porque pela fé vamos viver coisas extraordinárias. Porque pela fé o enfermo será curado. Porque pela fé o teu milagre chega. Porque pela fé homens e mulheres de Deus viveram e morreram por Jesus. Porque pela fé eles venceram reinos, eles venceram leões, eles venceram espadas, eles venceram correntes, eles venceram algemas, porque pela fé eles deram uma ordem e o demônio saiu, porque pela fé milagres ocorreram, porque pela fé Deus opera, segundo a tua fé seja feita. O que te impede de ver o milagre? O que te impede de viver o milagre? O que te impede de experimentar o sobrenatural de Deus? Deus está operando ainda hoje. Deus está fazendo ainda hoje. Deus está curando agora mesmo. Queridos, ela venceu uma multidão doente, sabe, 12 anos. Há quanto tempo você carrega isso aí que você tem, que você quer libertação? Homem, hoje Deus te liberta do vício da pornografia. Hoje Deus te liberta. Você que está pedindo ao Senhor, você quer se ver livre desse mal e você não está conseguindo, tem anos. Você pede, Senhor, me liberta. Hoje Deus te liberta do vício da pornografia. Você hoje está livre deste mal, em nome de Jesus. Deus não mudou, querido. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é Deus, sabe operar. Ele sabe entrar em lugares que o homem não vê, mas Ele está contemplando. O nosso Deus está agindo em nosso meio. O nosso Deus está na casa, o nosso Deus está aqui, Ele está operando. Eu quero te convidar nessa noite a ter uma atitude de fé e tocar em Jesus pela sua fé. Aquela mulher venceu a multidão. Muitas pessoas não têm consciência de vencer o orgulho e se dobrar diante do altar. Muitas pessoas não têm a consciência de vencer o orgulho ou a vergonha, a timidez e levantar uma de suas mãos ao Senhor Jesus. Às vezes o desejo está lá, querem fazer, recebem, entendem a necessidade que tem de fazer isso, mas não fazem por medo, por vergonha, pelo que vão dizer, pelo que vão pensar. Eu quero dizer que hoje a oportunidade está diante de você de ir além, de romper em fé, de tocar em Jesus. Hoje Ele está aqui, o que te impede de tocar nele? A tua timidez, a vergonha? O que te impede de ir além? O que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar? Pois eu quero dizer, aquela mulher não se importou com nada disso. Ela, talvez ali nós não sabemos como ela recolheu as suas forças e foi buscar tocar nas vestes de Jesus, porque ela dizia, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu sararei. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, então serei curada. A cura está em Jesus. A cura e o milagre são
Jesus Cristo, conhecê-lo, vê-lo, tocar nele pela fé, é viver o milagre. O extraordinário te encontra quando você toca em Jesus. O extraordinário vem até você e se manifesta quando você toca em Jesus. E nessa noite nós temos uma oportunidade incrível de tocar nele pela fé. Jesus está passando por aqui. Eu não tenho mais tempo, mas eu acredito que aquilo que o Espírito Santo me deu para falar, dentro da minha limitação, eu acho que foi exposto, e eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé e a crer que Jesus Cristo está neste lugar. E que você que precisa de uma cura, de um milagre, vou estar aqui louvando ao Senhor, e eu quero te dizer, durante esse louvor, você que crê que Jesus não mudou, você que crê que Ele é o mesmo, Ele não muda, que Ele não chegou atrasado. Sara podia até pensar, Sara, a esposa de Abraão, podia até pensar que Deus estava chegando atrasado, porque ela já era uma mulher de 90 anos. Mas Deus não tarda, não falha. Ele está trabalhando na tua incredulidade. Remova a pedra e você vai ver o que Jesus é capaz de fazer. Remova a pedra e você verá que Ele é o mesmo. Ele não mudou, Ele não muda. Se Ele fala que Ele faz, querido. Promessa de Deus é igual realidade. Promessa de Deus é igual realidade, viva ela. Promessa de Deus é igual realidade, viva ela, em nome de Jesus.